Sonic DW 79. Em Rainbow Ravine, Mimic tenta enganar Whisper disfarçando-se de Cream e conversando com ela. Whisper consegue perceber as falhas no comportamento dele, notando que Cream é muito mais educada, já que o Mimic derruba todo o sorvete babando, algo que sabemos que a Cream não faria. Outro detalhe é que ela jamais se referia a Vanilla como mamãezinha. Mimic abandona o disfarce e começa a conversar com ela, comentando quantos pequenos detalhes dos amigos dela ele precisa acompanhar, e ele fala que a Whisper fez muitos amigos em tão pouco tempo. Mimic fica justificando sua traição aos Diamond Cutters com um sorriso sádico no rosto. Basicamente, a justificativa dele é que o Eggman o capturou e queria um espião, por isso ele mudou de lado. Ele afirma que amigos são uma fraqueza, pois se tornam responsabilidades e variáveis imprevisíveis, destacando como Whisper simplesmente não conseguiu se conter. Ela responde calmamente dizendo que os amigos a ajudam a se reerguer. O povo admite que respeita Whisper por entender o valor de trabalhar sozinha, dizendo que o motivo dela ter sobrevivido ao fim dos Diamond Cutters, ela não estava lá por eles. Whisper responde que é mentira, estava lá, e quem não estava era o Mimic. A Whisper afirma que ela quer encerrar esse conflito aqui e agora, sem ter que ficar perseguindo ele por mais tempo. Mimic nota que ele e a Loba compartilham a determinação de encerrar o conflito entre eles, zombando dos amigos do Sonic, pois seus métodos são muito pacifistas, pois ele sabe que o Sonic e os outros simplesmente iriam esquecer e perdoar, mas eles não, eles ficam carregando a mágoa até o fim. Ele também sabe que o Whisper o atraiu ao colocar a sua Whisper fora de alcance, mas questiona como ela vai atirar com tanta gente por perto. Whisper responde que não vai atirar. Tudo era uma armadilha. Silver agarra Mimic e Whisper com telecinese, surpreendendo o povo. Silver se desculpa por não ser tão preciso assim com a sua telecinese, porque ele acaba pegando outras coisas também e a Whisper tudo junto, né? Ele a chama de covarde por depender dos amigos, enquanto ela o chama de tolo por achar que poderia fazer tudo sozinho. Mimic diz que ele é a única pessoa em que ele pode confiar e revela um núcleo de energia amarelo, ativando para escapar do domínio do Silver. Esse núcleo de energia é um artefato que dá poderes extras para o seu usuário. Nesse caso, o amarelo dá poder de voar. Esse item foi visto lá no Sonic Heroes e na minissérie do Bad Guys, caso vocês não se lembrem, né? O Mimic consegue fugir e vai para um mercado lotado para tentar despistar a Whisper. Ele se transforma em Barry o Coca, que é um personagem que trabalhava no trem no jogo do assassinato do Sonic. Mas Tango já havia se posicionado para capturá-lo, enquanto estivesse se transformando, e passa os dados para Whisper. A Loba orienta para cima e aguarda ar enquanto ele atrai Mimic. Ele tenta apunhalá-la pelas costas, mas Whisper insere o Whisper verde de flutuar e o lança para o alto. Silver o prende temporariamente, forçando Mimic a usar o núcleo de energia novamente para escapar. Tangle surpreende Mimic em fuga, pulando do chão e agarrando-o com sua cauda. Enquanto o Silver se recupera da pancada, Whisper ativa o Wisp laranja foguete para persegui-los. Tangle e Mimic caem com força no solo. Ela impede qualquer tentativa do Mimic de falar, o espancando e negando-lhe a chance de expressar por ter machucado seus amigos. É muito legal a surra que a Tangle dá no Mimic, mostrando que ela realmente treinou muito desde a última vez que eles se viram. A ilustração fica até sem cor de tão intensa que é a luta. Muito da hora essa cena. Mimic se transforma em um bicho esquisito que eu não sabia o que era, mas ao olhar na wiki do Sonic eu vi que era um Yeti laranja. E ele ruge, recusando-se a morrer naquela forma. A Tangle se assusta e quase cai, mas o Silver a salva a tempo. Whisper ativa o modo cubo azul da sua Whisper e acerta o rosto do Mimic. Muda para o modo laser ciano e dispara uma chuva de laser sobre ele. Outra cena intensa de luta que deixa a tela até sem cor, muito da hora. Mimic é forçado a retomar a sua forma original. A Loba aponta sua arma para Mimic enquanto Tangle implora para que Silver a solte. Ele não solta,
pois se ele fizer isso, ela vai cair. Obviamente a Tangle não quer que a Whisper acabe com o Mimic a sangue frio, mesmo ele merecendo levar um Fatality, né? Porque a gente sabe que o Mimic é um cara bem canalha mesmo, né? Silver finalmente solta a Tangle enquanto o Whisper começa a cair, agarrando destroços antes deles atingirem civis inocentes. Vale notar que a Whisper está caindo, porém envolta numa energia amarela de voo do núcleo, e que ela estava tão próxima da explosão quanto o Mimic, mas ela sai sem nenhum arranhão, e o Mimic vai de Vasco, né? Meio estranho essa lógica aí, mas tudo bem, né? Tangle agarra a Whisper e a sua Wispon, chamando o Wisp verde flutuante. Ele é ativado e desacelera a queda, permitindo que o Whisper acorde e assista a distância enquanto partes do corpo do Mimic caem em um rio. Pelo menos parece que são partes do corpo do Mimic, pode ser qualquer coisa, como pedras e afins. Não dá pra ver direito, mas dá a entender que são pedaços do corpo do Mimic indo de Vasco, né? Whisper abre os olhos em público pela primeira vez desde o incidente com seus amigos, enquanto começa a chorar de alegria. Sua voz se torna mais audível enquanto ela chama seus companheiros falecidos e grita que a batalha finalmente terminou. Ou seja, ela mudou a personalidade dela totalmente agora que ela conseguiu dar um fim no Mimic, né? É bom ver ela feliz e com os olhos abertos, né? Todos agradecem uns aos outros pela ajuda com Tangle, lamentando que Mimic preferiu explodir o núcleo do que se render. Mas eu acho que se ele não se render, que se ele se rendesse, a Whisper ia meter um tiro na cabeça dele. Eu acho que ela ia chegar nesses finalmente aí, né? A Whisper permanece incerta sobre o que fazer a seguir, já que Silver perguntou qual é o plano dela, e ela afirma que ela não havia pensado no que fazer assim que a batalha fosse terminada. E a Tangle sugere que comece indo para casa. Whisper, agora falando novamente, aceita. Sonic e a equipe Chaotix atravessam a Floresta da Tempestade, com o Sonic comentando que o clima não está ideal. Enquanto Vector admite que provavelmente não teriam encontrado a usina de reciclagem se não tivessem recebido direções do Clutch. Sonic brinca perguntando como isso seria possível, já que Vector é um grande detetive, né? E o Crocodilo volta atrás da sua palavra dizendo que só teria demorado mais. Sei, né? Incentivando todos a procurarem a usina. Ao fundo, a nave Interceptor pode ser vista. O que será que vai acontecer na próxima edição? Vamos ter meses para saber o que vai acontecer, mas enquanto isso você pode ir conferindo os vídeos do Sonic vs DC, que está muito legal, ou os quadrinhos de Digimon também que eu estou postando aqui, que são bem da hora. Até a próxima e falou!